ou do escritório, ou do carro, que não está dirigindo, claro. Todo mundo que está nos assistindo, estamos começando mais um Duas Mulheres num Sofá. Hoje a gente está aqui dando risada. Se Laura, tu pode falar comigo junto no nosso jogralzinho, porque a Laura hoje está aqui apresentando pela primeira vez o Duas Mulheres, Laura. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui substituindo a minha amiga querida, minha astróloga do coração, a Marília Rizon, que está de férias, né? Isso. Então, né, gente, para quem não sabe, a Lila Rizon, minha parceira de Duas Mulheres aqui num sofá da RDC TV, está tirando agora uns dias de férias, então nós convidamos a Laura Schirmer, que já esteve aqui como convidada, participando, e a gente viu que a moça é boa no negócio, hein? Tô sempre torcendo por vocês. Não, e vocês sabem que não é à toa, né? Porque a Laura, assim, é a fruta que caiu pertinho do pé, né? Ela é neta do Lauro Schirmer, que foi o grande editor do jornal Zero Hora durante mais de 20 anos. É neta de coração da Célia Ribeiro, que é um ícone do jornalismo feminino, do jornalismo de uma forma geral. Mas tu conviveste nesse ambiente a vida inteira, né, Laura? Então, pra ti, tá aqui é barbadinha. Mais ou menos, né? Eu nasci dentro da redação de jornal. Sim. E era a maneira de conversar com meu avô. E também adorava acompanhar minha avó nos eventos, nos desfiles e na televisão. Ela fez muito tempo programa de televisão, muitos anos. Célia Ribeiro, nossa. Mas assim, estar aqui não é assim tão fácil. Tá achando? Não, isso é barbadinho. Até porque, né, Laura, assim, pra quem ainda não assistiu Duas Mulheres no Sofá, o nosso programa é um bate-papo entre amigas. Nós vamos receber aqui duas amigas. Eu convidei uma e a Laura convidou outra amiga, que no fim a gente vira tudo um time só, para conversar sobre temas que são comuns, né, a todas nós. E a gente sempre brinca assim, é um programa sexista? É um programa sexista, sim, senhor. Nesse sofá só senta mulher, a gente quer ouvir a mulherada, porque a gente acha que os homens já têm muitos canais para falar. E eles não gostam muito de falar sobre algumas coisas que nós gostamos, não é? É verdade, muito bem. Tá vendo? É por isso que estamos aí, para ter a companhia de mulheres assim, inteligentes, perspicazes, como a Laura Schirmer. Laura, e me conta uma coisa, tu é mãe? Sim, sou mãe de um só. Um filho? O plano eram vários, né? Mas até hoje um. Tá certo. 22 anos. Um bebê! Um homem, né? Eu tenho um de 21 também, eu tenho um de 21 e um de 14. E tu sempre trabalhou, né? Fora? Sempre trabalhei como tu, né, Marla? Sim, sempre com os filhos e sempre trabalhando. E tu teve em algum momento da tua vida, Laura, culpa por trabalhar, ou por estar fora, ou por, sei lá, se cobrar em relação ao teu filho, principalmente? Muita culpa, muitas vezes. E eu acho que aquela frase é perfeita. Quando nasce o filho, nasce a culpa na gente. Ixi, ou quando nasce a mãe, né? Quando também nasce uma mãe, nasce a culpa. Pois é, gente, esse é o nosso tema de hoje. A gente quer falar sobre a culpa. Claro, a gente quer conceituar, a gente quer entender, a gente quer até se possível, se livrar da culpa, né? Mas a gente quer falar isso de uma maneira leve e que acho que as pessoas vão perceber, porque no fim todo mundo sente culpa, né? Eu acho que todo mundo sente, principalmente assim, toda mulher sente culpa e toda mãe sente culpa, né? Eu anotei aqui algumas frasezinhas que a gente estava até conversando aqui, ó, por exemplo, bom, essa do quando nasce, um pequeno livrinho, né, como disse a Laura aqui. Essa do Confúcio, eu fiquei tão curiosa, eu quero saber o que a Cristina, que é a psicóloga, que vai sentar aqui com a gente daqui a pouquinho, vai falar. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Esse tema é muito interessante, porque eu acho que faz parte da vida de todas nós. Né? De todos nós, aí não sendo tão sexista. Sim, e aí tem outros assim, ó, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Adorei, né? É verdade. A culpa não é minha. Essa é para quem é muito bem resolvido, né? Deixa eu ver qual é uma outra aqui. Ai, gente, essa aqui eu achei o máximo. Que uma pesquisa feita por uma psicóloga israelense, o nome dela é Shira Ofer. Ela descobriu que ambos os sexos, pai e mãe, dedicam muito do seu tempo para reflexões sobre questões familiares. Mas apenas entre as mães, esses pensamentos de culpa estão associados a estresse, emoções negativas e desgaste e tal. Os pais das crianças, será que não têm culpa, hein? Eu acho que a relação deles é muito diferente, né, com os filhos. Hoje em dia tá melhor, mas eu acho que essa relação da culpa é muito mais nossa, né? Muito mais da mulher.
Sabe que engraçado, assim, eu sou filha de uma mãe que tem culpa até por debaixo dos olhos. Assim, ela é um poço de culpas. Ela hoje não está nos assistindo, apesar de que ela é uma super telespectadora do nosso programa, porque ela está viajando. E lá onde ela está num outro fuso. Mas ela sempre disse assim, que ela tem muita culpa. Muita culpa. Eu nunca tive muita culpa, não. Eu tive culpa, sim, porque eu voltei a trabalhar muito rápido, assim, com 3 meses tinha o meu filho. E eu sentia muita culpa de deixá-lo. Ó, pessoal que está em casa, o tema hoje é culpa, principalmente das mães, essa coisa de trabalhar fora e tal. E eu estou recebendo aqui convidados, que eles não vão aparecer, infelizmente, mas entre eles está a Carol e o Márcio, que dirigem, administram aqui o nosso canal RDC TV. Eu quero saber, Carol, tu que tem quantos filhos? São 800 filhos, mais ou menos? 5 filhos, entre os teus e os meus e os nossos, né? Tu tinha culpa? Muita, tá vendo? É sempre assim. E eu vou fazer aquela outra pergunta. E tu, Márcio Irion? Sem culpa. Pronto, tá. Ó, viu? Ele não tem culpa. Tá. Como assim? Não a doutora Cristina não. vai ter trabalho aqui nesse sofá para nos explicar daqui a pouco. A Carol, que é a esposa do Márcio, agora ela falou assim, senta lá, Márcio. Só que eu acho que o Márcio já sabe que nesse sofá só senta mulher. Ele pode ser o dono da casa, mas não senta no sofá. A gente convida a Carol outro dia. É isso aí, gente. Obrigada pela visita. Bom, então vamos fazer um intervalinho para que a gente possa começar a escutar, então, as nossas entrevistadas ou convidadas. Vamos, acho que convidadas, né? Elas são amigas. São amigas. Vai dar muito tricô hoje, muita DR aqui sobre culpa. Gente, vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Como vocês já sabem, já perceberam, neste momento somos 3 mulheres no sofá. Se 2 já falam muito, a terceira então vai ser o tricô. E o tema de hoje, gente, para quem tem casa, é culpa. Essa coisa, culpa da mãe que sai para trabalhar, ou a mãe que não trabalha, mas que daqui a pouco acha que não está fazendo o seu trabalho de mãe da melhor forma. Enfim, vamos falar sobre esse sentimento que nós aqui, mães, todas conhecemos muito bem. Mas eu vou pedir para a Laura Schirmer, que hoje está na apresentação aqui do programa comigo, dividindo essa bolinha, apresentar a tua amiga convidada para participar do programa de hoje, que é a Cristina, né? Cristina Fala aí. Cobo. A Cristina é terapeuta, é psicóloga clínica, é minha terapeuta. Olha que bárbaro isso, adorei. Achei o máximo. Eu perguntei para ela antes se eu podia contar, né? Porque eu sei que existem algumas regras, assim. Mas eu fiquei muito feliz que ela aceitou o nosso convite, porque eu gosto muito da maneira como a Cristina conduz a conversa. E ela já tem uma certa experiência também em programas de TV, eu sei que ela já participou de várias entrevistas e tenho certeza que ela vai nos ajudar muito a entender mãe, um pouquinho. Cristina? Sim, sou mãe. E tu pode falar se você tem uma mãe culpada? Claro que posso, Marla. Claro que sim. É porque eu ia brincar contigo assim, conta se a Laura é uma mãe culpada. Eu disse, não, aí é um sigilo. Não, né? aí eu não posso. Aí eu não posso. Então, Cristina, continua, Laura, desculpa, eu te atrapalhei aí. Não. Porque eu quero te assistir. Cristina, eu gostaria que tu conceituasse pra gente Sim. a culpa, para que a gente possa conduzir essa conversa depois de uma maneira em que todo mundo entenda do que a gente está falando, assim, da culpa como conceito, da culpa da teoria, De da onde culpa nasce e do sentimento da culpa. né? Tá certo. Eu acho que assim, ó, vamos começar aqui no nosso tricô, Vamos como disse lá, a vamos lá. Marla. Vamos falar assim mais da culpa feminina materna. O que vocês acham? Bora, estamos aqui para isso. Então, o que a gente tem que entender? Todos os grupos humanos têm regras, né? E essas regras se formam junto com essas pessoas e vão sendo transmitidas através das gerações. Então, o que a gente sabe? Lá no início da civilização ocidental, era aquela história que muitas vezes a gente ouviu, crescei e multiplicai. Então, as uniões não precisavam ter amor, muito menos prazer. Era uma união onde havia um papel fixo designado para o homem de provedor e da mulher de parideira e cuidadora. Então, é importante da gente ver que enquanto essas normas estavam rigidamente alinhadas,
em tese, estava tudo ok. Isso até a gente conversou antes, quando a Daniela Laitano, que vai estar aqui com a gente no próximo bloco, ela perguntou para ti, será que as primatas já sentiam culpa, né? Exatamente. Então, no momento, e alguns estudiosos, é importante que a gente veja, até divida com o pessoal que está nos assistindo, que no momento em que as mulheres começaram a sair de casa, alguns estudiosos localizam na Primeira Guerra, outros na Revolução Industrial, Sim. outros anos Quando 60, sutiãs, né, queimaram os exatamente, sutiãs. exatamente. Então, as mulheres começaram a ver que existia um outro mundo. E junto com isso, é importante que a gente veja que uma série de acontecimentos mundiais estavam acontecendo. Tá? Pílula, movimento hippie, liberdade sexual. Então, aí o que a gente vê? Que houve um rompimento daquelas regras que eram rigidamente estabelecidas. Sim. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, assim, a mulher também querendo exercer a sua sexualidade, uma vez que na primeira vez ela tinha essa oportunidade de controlar a sua concepção ou não. E aí, como é que faz agora que houve essa mudança? Mas é engraçado isso que tu está falando, da forma que tu está colocando, porque a impressão que dá é que então não nasce quando nasce uma mãe a culpa. Porque a culpa nasce quando nasce uma consciência de um ser com outras capacidades, potencialidades. Quer dizer, lá atrás, eu só tenho que cuidar, eu só tenho isso aqui mesmo para fazer, algo assim, não? É que é importante a gente diferenciar, né, pessoal? Assim, ó, a culpa, no geral, ela é positiva. Nós nos sentimos. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Se raio Então, dessa culpa tem um lado bom. Não, claro que tem um lado bom. Porque se nós somos um grupo e nós separamos, nós elegemos alguns valores, quando a gente foge àquelas regras, é muito útil que a gente se sinta culpado. Só assim nós... É uma forma limite, de chamar, né? É um Exatamente. limite dentro de uma moralidade estabelecida por aquele grupo. E as pessoas que não sofrem culpa nenhuma são pessoas doentes. Sim. Tá? Mas essa relação, agora mesmo passou aqui, né, um casal aqui do nosso canal, o Márcio e a Carol, e fizemos aquela pergunta. Carol tinha culpa? Tinha, quando ia trabalhar e deixava os filhos. Márcio tinha? Não. Que a gente colocou isso, assim. Mas os papéis também estão se invertendo muito, né? Mais ou menos. Né? Mesmo assim? O que a gente tem que ver, pessoal, assim, ó, que pegando esses referenciais, por exemplo, se a gente pegar, sei lá, né, um primeiro marco que eles falam que a mulher saiu, né, e foi ver outro mundo, vamos pegar Primeira Guerra Mundial, lá 1914, parece muito distante, mas a gente tem que entender que as mudanças levam muito tempo para acontecer. Então, nós já estamos com aqueles valores que foram passados de geração. Então, voltando para a tua pergunta. Sim. Então, por que aqui a gente viu esse testemunho vivo? E aí a gente entra na definição do sentimento de culpa da mulher, que eu acho que é importantíssimo da gente conceituar. Primeira coisa, onde é que já se viu que a mulher é obrigada a casar? A pessoa não é obrigada a casar, tá? Mas dentro da nossa sociedade, como assim não casou? Está encalhada, mas é bravo, né? Que isso ainda aconteça. Nossa. Marla, ainda acontece um monte. Depois, quando esta mulher casa, e aí entra no papo que a gente estava falando... E o filho? E o filho. E muitas vezes ela não se questiona se ela quer ter filho. Todo mundo tem, faz parte. E aí, é bem aquilo que tu estavas falando, Marla. O que não contam para nós? Que ter filho é, primeiro, muito bom se a gente quer. Como dizia uma amiga minha, é tri bom, mas é tri ruim, né? Isso, é mais ou menos isso. Porque as pessoas só falam do lado bonitinho. Ai, eu acho tão lindo uma grávida. Vai ser isso. grávida. Vai dormir com aquele barrigão, vai levantar para ir no banheiro 20 vezes. Enfim, todas aquelas e a coisas. responsabilidade que vem com o filho. Aí nasce o filho. Exato. Que eu acho que é o que traz a culpa. Mas é isso? Aí é que tá, gente. Então, nós somos uma geração que a gente vem com esta ideia das nossas mães. Façam diferente, vão trabalhar.
Porém, a gente, ok, vamos estudar, trabalhar, só que não nos contam é que nos cobram todas aquelas coisas que aquelas mulheres... E eu vou dizer para vocês, eu não gosto de dizer que elas não trabalhavam. Toda vez que eu recebo no consultório alguém que me diz, eu sou dona de casa... Já está mais do que provado que trabalhar em casa é muito mais trabalhoso do que trabalhar fora. Com remuneração zero e valorização da sociedade zero. Exatamente. Para não dizer negativo. Quase constrangedor, né? Então, eu não faço nada. Como não faz nada? Faz muito. Então, o que acontece? Qual é a definição de sentimento de culpa? É a frustração que a gente tem entre o que a gente é e o que a gente faz com o que esperam que a gente faça, ou seja. Então, por exemplo, se a gente vai estudar e trabalhar, esperam que a gente também seja excelente mãe, saiba tudo que vai fazer com aquele filho sem nunca ter sabido. Amamente, a criança só pode mamar até os 6 meses. Isto, e mais, né, Marla? Sim, e vamos pensar na pressão que nós, da cultura ocidental, sofremos como mulheres. Bonita, magra, inteligente, sexualmente ativa. Escovada. Tem uma amiga que sempre diz assim, a gente tinha que acordar escovada. Exato. Né? Que as pessoas, eles não têm menor ideia do que significa. Mas é que tá, pessoal, assim, ó. Ao homem não é cobrado isso. Então, apesar desse sofá ser muito feminino, é muito importante, tem aqui nossas câmeras, né? Os meninos. Aliás, depois eu quero saber se eles Pois é, mas é que tá. Os de estar homens... aqui trabalhando e as mulheres estão em casa. Não, mas é que tá, Marla. Eu vou sair na defesa deles. Eles não fazem isso porque eles são maus. É porque eles aprenderam que essa é a função deles. E aí eu faço um parêntese, né? Assim, ó, vamos pegar o sentimento de culpa que os homens têm. Vamos pegar um exemplo. Se a Marla daqui a um pouco resolve dizer assim, pessoal, acho que eu vou fazer um ano sabático, vou ficar trabalhando em casa. Talvez todo mundo vá achar, mas que legal. Se o teu marido faz isso, será que as pessoas vão ter a mesma aceitação? A Marla vai trabalhar e a Marla vai sustentar a casa. Mas aí tem um aspecto que a gente já até começou, já deu já passamos por ele rapidamente, que é a coisa da opinião do outro, né? Então, a culpa passa muito por isso, quer sem dizer, dúvida, o que vão pensar que eu Exatamente. estou tomando um banho de sol numa quarta-feira à tarde e o meu filho está numa creche, não sei o quê. Sim. Eu dei um exemplo. Não, mas bem bobajada. Marla, o teu exemplo é ótimo, porque eu costumo dizer tanto para amigas quanto para pacientes e casais que me procuram. A mãe tem que estar feliz para poder estar feliz com o seu filho. Mas e eu acho interessante, assim, a Laurinha vai me ajudando aí. Eu acho interessante que essa coisa da culpa ela é tão forte que, por exemplo, uma mulher que vem de uma situação de baixa renda, que precisa trabalhar fora realmente assim, para trazer a comida do gás do dia, sabe? Ela tem culpa. E a mulher lá, milionária, que não precisa, também tem culpa. Quer dizer, na verdade, a casada, a separada, a mãe de um filho, a mãe de 10... Mas aí é que é importante a gente ver e já aproveitando, dizendo para todo mundo que está nos assistindo. Gente, ser mãe, cuidando do filho 24 horas por dia e ótima profissional é uma tarefa impossível. Eu gosto sempre de dizer isso porque é uma verdade. E tudo que bem. Maravilha. Tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Tudo bem, ninguém vai morrer. Não, eu como jornalista, apresentadora de televisão, já me aconteceu de eu apresentar programas entrevistando uma pessoa, por exemplo, com a cabeça lá que meu filho está com 40 graus de febre. Mas eu tenho que estar ali trabalhando e apresentando o meu programa, escovada. Sim. Né? Então, assim, é humano. E aí, de repente, a minha atenção naquele dia não está 100% no trabalho, enfim. E uma coisa, pessoal, que eu acho fundamental é que a gente saiba, é impossível, tá? Porque o que a gente vê? Tem pesquisas americanas que mostram que homens que se responsabilizam pelos filhos, ou porque a esposa faleceu, ou porque eles ficaram com a guarda dos filhos, são homens que aceitam menos promoções nos seus trabalhos. Porque eles é que vão ter que ficar que é o que cuidando. Nós fizemos a vida inteira, né? Exatamente. Sim. É o que a gente fez a vida inteira. Quer dizer, eu prefiro ficar em casa com meu filho do que o emprego X que vai me remunerar ou lá sei o quê. Mas eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de se tratar
que eu acho que é uma coisa fundamental, assim. Pena que todo mundo não possa fazer uma terapia em algum momento da sua vida e ouvir isso de uma psicóloga, né? Que é alguém que a gente respeita e que a gente procura aí para nos ajudar com os nossos sentimentos, que é impossível ser perfeito. Perfeita profissional e e a profissão é perfeita. muito chata também, né? A gente falava sobre isso anteriormente também, quer dizer, verdade. primeiro que é impossível, né? Já falamos Exatamente, sobre- Marla, Agora, que isso coisa aí. chata uma pessoa, uma mãe perfeitinha. Ai, Mas não. e o que é uma mãe perfeita? Ah, Pois é, aí é que tá. Pra verdade. cada pessoa Eu existe... sou. A Marla é muito Silêncio no divertida. tribunal. Olha, eu acho que eu sou quase perfeita, uma mãe quase perfeita. Sim. Até vou contar um episódio rápido pra vocês, assim, ó. Eu sempre falo isso, parece que eu não tenho outro assunto. Mas eu tô casada há 27 anos. Então eu tenho um filho de 21 e um filho de 14. E eu fui ser mãe com 30 anos. E quando eu já trabalhava desde os 18 na televisão e sempre tinha faculdade, aquelas coisas todas. E aí, quando eu tinha 30 anos, quando eu engravidei, eu resolvi pedir demissão do meu trabalho. Sim. Por N motivos. Pedi demissão e tal, para também me dedicar. E eu dizia assim, poxa, se as pessoas param 2 anos para fazer um mestrado, um doutorado, um projeto, um ano sabático, por que projeto mais importante do que ser mãe? E aí, na época, essa minha colocação chamou tanta atenção que um caderno Dona da Zero Hora, na época não era dona, Sim. me convidou para dar fazer parte de uma entrevista com outras mulheres, outras mães que estavam deixando seu trabalho. E eu me lembro que eu disse, poxa, minha mãe lutou tanto para poder sair de casa e trabalhar e oferecer uma vida melhor para os filhos. Eu quero me dar o direito de lutar para dar uma vida melhor para os meus filhos, Claro. estando com ele neste momento, se eu estou podendo. Claro. Então, assim, por isso que eu acho que eu sou uma mãe quase perfeita. Eu acho que tu era muito bem resolvida já nesse É, momento. eu ia dizer, Marla, por quê? Porque os ai. preconceitos existem hoje Mas em muita dia. gente me olhou de cara feia. Exatamente. Muitas pessoas dizem, como assim a Marla vai renegar os direitos adquiridos? Então, o que é mais importante? Eu gosto muito, eu acho que uma palavra que deve nortear a vida da gente é flexibilidade. Exato. Tá? Então, se tu tens vontade, podes fazer isso naquele momento, é tão importante quanto as mulheres hoje que dizem, eu não quero ser mãe, que é um outro tabu dentro Sim. da nossa cultura. Como assim? A Marla tem um problema, ou a Laura, Não quer se ser ela mãe. não quer ser mãe. Bem, as pessoas podem ter as Cada suas vez mais, motivações. né? Isso está Sim, acontecendo. né? até porque, vamos falar aí para o pessoal que está nos assistindo, ser mãe é trabalhoso, gente, a vida toda. É bom para quem deseja. Eu tenho poucas amigas que estão com filhos bem pequenininhos, porque a Sim, maioria das sim, as amigas já estão sim. com filhos adolescentes ou até mais velhos. E aí uma amiga minha esses dias me disse assim, a filhinha dela está com 3 anos, desde que ela nasceu não durmo porque ela vira à noite, porque não sei o que, porque o bico. Eu digo, mas tu não vai dormir uma noite inteira nunca mais? Sim. Claro. Bobajada é essa É isso agora? aí. Só 3 anos? Porque Tava sempre uma pensando que era preocupação. fácil. Sim, E isso também sim. é culpa. Claro que sim, Marla, porque assim, ó, de novo, é a gente esperar alguma coisa diferente do que acham. Quer dizer, lembra aquelas coisas, né, que se falava antigamente, né, assim, ser mãe, olha bem, Padecer no paraíso. padecer, Ouvi como é que é muito. padecer no paraíso? É uma coisa absolutamente dúbia. Então, primeira coisa que eu vejo, ser mulher não é sinônimo de ser mãe. A gente tem que pensar e dizer, eu quero ser mãe, posso ser mãe numa produção independente, Claro. ou tenho a expectativa de ser mãe com um companheiro ou uma companheira, porque nós Sim, também temos os sim. casais homoafetivos, e falar para a pessoa que a gente tem aquela expectativa. Porque muitas pessoas comentam comigo, mas eu tenho que dizer para o meu marido que ele precisa fazer isso. E eu digo, sim, tu tens que dizer porque ele não aprendeu. Porque ele achava que a função Esse dele aprendizado era ler o muito jornal e importante. trabalhar. Sim. Tá? Então, aí o que acontece? Dentro desse sentimento de culpa materno, muitas vezes a mãe não está conseguindo nem trabalhar bem, nem cuidar bem da criança. Então, o que eu sempre digo assim, ó, se tu tá chateada, melhor que a criança fique na creche. Tu vais
pro teu trabalho, que te realiza, que te alimenta. Ou fazer o trabalho da casa naquele momento. Ou se da for casa, né, se a função, for o a ofício. função da pessoa e se Claro. for o desejo real dela. Olha só, Cristina, a gente vai ter que fazer um intervalinho Tá e no ótimo. próximo bloco a gente vai conversar com a Daniela Laetano. Ela é administradora de empresas, hoje em dia ela tem um cargo bem importante numa empresa, mas ela me contou que ela já teve muita culpa. Sim. Então ela vai contar essa história aqui pra gente, e no final do programa tu volta, porque o que a gente quer saber mesmo é como é que a gente se livra dessa culpa. Ah, tá ótimo. Pois é, Acho que precisamos essa é dessa uma dica. ótima Né? coisa. Então, assim, vamos ouvir a história da Daniela, vamos ver se a vamos. Daniela ajuda a gente a entender essa história Sim. toda e no fim do programa bom. tu volta. Intervalinho. Gente, por favor, mandem perguntas aqui, ó, o meu Facebook é aberto, tá? Está aberto para todas as perguntas, quem quiser participar, com comentários, contar a sua historinha ou até fazer uma pergunta, manda pra cá. Tá no meu Facebook ou no Facebook da RDC TV. Já voltamos. O que fazer com a faixa da blusa, Daniela? Põe um assim. Um assim. Não, botar um assim, aquelas bem. Tá, esquece. Não é moda hoje. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Hoje a Laura Schirmer está aqui representando a Lila Rizon, que está de férias. Lila, se eu te conheço, Beijo. tá assistindo o programa. Depois queremos saber a tua opinião. É, né? Tem que falar bem da gente. E a gente está aqui agora com a Daniela Laetano. A Dani foi minha colega de colégio. Ai, que coisa Que a gente boa. sempre traz, né, Laura, essa coisa assim mais pessoal, é um papo entre amigas, né? E a Dani é uma super executiva, importante, tipo assim, né? Tu é diretora da... Da The Legend. Da The Legend. Hoje eu estou numa imobiliária, sou diretora da The Legend. E mãe de 2 filhos, 2 filhos, que já estão criados, adultos assim. já. Né? Eu tenho uma filha de 25 anos e um filho de 21 anos. Dani, e tu sentiu muita culpa, hein? Sim, sempre. Eu acho que culpa faz parte, né? Porque eu não acho ruim culpa, né? Eu acho que assim, quando a gente fala em culpa, né? Eu estava ouvindo antes. Às vezes, para algumas pessoas é ruim, né? Pra ti não é. Depende do tamanho da culpa e como tu conduz Tamanho ela. da culpa é ótimo. Né? Sim. Vai daqui até ali, mais ou menos. Eu sou Né, muito amor? prática, né? Assim, É. tu já me conhece há 20 Não, e tantos abafa. anos, Aham. né? Aham. E eu sempre tento lidar com as coisas de uma forma prática. Claro que não é tudo que a gente consegue fazer. Mas assim, quando tu é mãe, né? Nasce o teu filho e começa a culpa. E começa a culpa de um monte de coisa, né? Ou porque eu, por exemplo, nasceu a minha filha, a Valentina, eu tinha 27 anos. Eu fui a primeira de nós todas, assim, da nossa turma, né? Nenhuma amiga tinha tido nenê ainda. Pra te ver, né? Como a gente tá tendo filho mais tarde, né? Ai, graças a Pra- Deus. Na minha época, Isso já era... cedo. Eu não sei se ainda... Mas eu também. Mas agora é 38, 40 que as mulheres têm, né? Sim. E aí eu tive a Valentina e assim, quando ela nasce e tu olha aquele nenê, assim, eu achava lindo e tal, mas eu pensava assim, o que eu vou fazer com esse nenê? Totalmente dependente. Né? Eu não vou poder trabalhar nunca mais. Exatamente. Aliás, é o seguinte, eu tenho uma imagem, para mim é muito forte. Eu saí do hospital, no hospital tem aquela coisa de visita e tal, tu tá meio drogada com aquelas coisas que os médicos dão para não sentir dor e tal, né? Eu tive 2 cesáreas, meus filhos, eu não tive parto normal. Aí tu chega em casa, acaba a Ilha da Fantasia. Sim. Né? Tu chega Aí em é casa... pra descer em casa mesmo, não é mais pra descer no paraíso, é pra Não, descer em casa. chega em mesmo. casa com aquele nenê, né? O seio grande, porque tá empedrado, que tá não sei o quê, a barriga costurada, né? Tu não tá bonita, Longe disso. longe disso. Não dorme. Não dormi, óbvio, né? E aí o seguinte, cheguei segunda em casa, né? Daí tá, arrumei minhas coisas, o marido te larga em casa, Lindo, todo bem- bem Bem faceiro, bem de cheiroso, gravata, arrumado. bonitão, né? Dentro, cada um, Sei. né? Espetáculo. E tu tá aquele espetáculo, vai pra rua trabalhar e tu fica em casa. Ali começou a me dar assim, um insight de que eu nunca mais ia sair de casa. Nunca mais. Eu olhava de noite a janela com as luzes da cidade e eu dizia, eu nunca mais vou sair. Porque esse nenê tá aqui, o que eu faço com ele? Eu sou escrava dele. E aí começou a minha culpa. Mas Eu me será lembro que eu sou uma pessoa Quando normal? eu tive meu primeiro curso, meu primeiro filho tinha aquele programa telecurso, Segundo primeiro grau, segundo grau. Aí eu dizia, agora eu já sei quem é que assiste. Eu já passava assim, das 4 às 6 da manhã. Nós tínhamos só uma amiga que tinha nenê
E na ocasião, quando ela me visitou para levar um presentinho, e eu disse assim, ai, guria, eu acho que eu nunca mais vou sair de casa. Eu não sei, eu gosto desse neném, mas também ao mesmo tempo, assim, sabe? Meu Deus do céu. Não, E aí, eu digo, assim, é difícil uma mãe dizer isso. Ai, que horror, eu Daniela. digo também. E eu dizia, olha, se eu pudesse sumir, às vezes, eu queria sumir. E aí a minha amiga me disse, não, Dani, eu senti exatamente igual a ti, mas tu vê que tu vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Bom, e aí tá, claro, vai melhorando, né? Mas assim... Mas demora. Demora. Eu voltei para minha terapeuta, eu tinha parado de me tratar naquela época. Eu peguei o Moisés da Valentina. Quem não sabe o que é Moisés, é aquele troço que hoje em dia tem umas Que coisas bota o nenê modernas. dentro pra Bota carregar. o nenê. Eu morava na 24 de outubro, eu botei a Valentina no Moisés, devia fazer uns 20 e poucos dias que ela tinha nascido, e peguei uma lotação e fui para minha psiquiatra. E disse, olha, tá difícil. Toma que o filho é teu, psiquiatra. Não, Me tá ajuda aqui difícil. com isso. Porque assim, ó, eu não tô vendo assim, como é que eu vou sair desse, todos os dias desse troço de mama, faz cocô, dorme. Sim, a Aí rota. quando eu sentava pra comer, era sempre igual, vou comer. Não pode comer, porque demorava na hora que tu comia. É claro. Tu Aí vai a fazer hora que- xixi, Na hora que... não dá tempo. Então, assim, Guris, eu acho que isso é o início de uma... Eu acho isso aí extremamente normal que eu sentia, tá? Claro, eu fiz muitos anos de terapia. Ah, Sim, pois mas, é, eu mas ia enquanto dizer. tu tá vivendo, é Não, complicado. Complicado. Aí eu não tinha leite, assim, pra completar. Sim. Porque, assim, o meu irmão é veterinário. E ele me O que dizia... tem a ver? Vou explicar. Eu vou explicar Adorei. pra ser engraçado, Adorei. assim, ó. Meu Ele irmão é te ensinou veterinário. a ordenhar, a esgotar, Não. como eles dizem. Ele me disse assim, se tu fosse uma vaca, tu ia pro açougue. Porque primeiro... Que Sim, querido, né? claro, era uma vaca que não valia muito. Porque primeiro, eu não conseguia entrar em trabalho de parto. Ou seja, eu Sim, tive tu que já induzir, é. tive que fazer a Tu já cesariana. não era boa Sim. parideira. É. Exatamente. Nem Essa eu. mulher de quase 1,80 m, né, e tudo, não Sim. era uma boa parideira. E o segundo, não tinha leite. Ou seja, Ou ia pra seja, eu açougue. era uma mãe muito ruim. Mas tu meu sabe, Deus. Dani, que eu me lembrei, uma das coisas que mais me incomodou foi uma vez que chegou uma pessoa na minha casa, eram umas 4 da tarde, 5 da tarde, e me disse assim, tu ainda tá de chambre a essa hora? A Xambi era o meu uniforme. Eu desandei a chorar, porque aquela pessoa... Mas Deus é bom, porque depois ela teve gêmeos. Né? E aí Ótimo. eu me vinguei. Porque, assim, Olha, gente, quem teve filho sabe o que é isso. Não, mulher até 30 dias de parto é chambre. É chambre. Não, e as pessoas Se não também é têm que se dar chambre, conta que... Não, e tu já olha a camisola se ela tem botãozinhos, né? Não, e quando aparecem as visitas daí pra jantar na tua casa com o nenê pequeno, aí te dá mais culpa ainda, porque não, aí dona de já casa não bebê- existe. Não, então Tá, assim, mas tu me contou um dia, quando eu te liguei pra gente conversar, que tu tinha muita culpa. tinha. Daí o que acontece? Isso eu sentia culpa, Marla. É que agora eu tô, atualmente, tá falando, ainda... Sei lá, em Não, qualquer momento eu tenho da tua muita vida culpa, de assim, mãe. eu sempre acho, né? E aí que eu digo que eu regulo, assim, eu acho que eu poderia dar mais para meus filhos, né? Hoje meus filhos são adultos, então eu imagino assim, ó, hoje a Valentina tem 25, o Maurício tem 21, tá? Ai, por que eu não sou uma melhor mãe, eu não posso dar mais para eles, né? Mais estudar no exterior, mais o carro melhor, mais a casa ser melhor, eu conseguir melhorar as coisas da casa, ai, a cozinheira que não cozinha tão bem, ai, não sei o quê. Eu quero dar mais para meus filhos. E às vezes a gente fica culpado, pô, mas eu não consigo. E às vezes eles cobram da gente coisas que a gente tem que dizer não para eles, porque eles não podem ter tudo, mas depois dá aquela culpinha, né? Mesmo uma bobagem, que né? eu te assim. falei, eu te juro por Deus, assim, eu não fui uma mãe muito culpada. Não fui mesmo. E uma coisa que eu ia te comentar, talvez, eu não tive filho muito mais tarde que as minhas amigas, de algumas mais tarde. Eu sempre observei muito, sabe, Dani, o jeito que elas criavam, e os pais ou mães, amigos meus, os filhos, e aprendi muito observando. Sim. Então, teve coisa, agora tu falou esse negócio de dar algo, né? Os meus filhos, assim, quando tiram uma nota boa na escola, ou passam de ano por média e tal, eu proporciono algo. Sim, nem que seja um jantar, Sabe? que seja Pode escolher, né? ou vamos ao cinema juntos, ou vamos almoçar fora, ou vamos fazer um piquenique. Enfim, na verdade, assim, ofereço a minha companhia, a minha atenção, né? O meu olhar afetivo, né? Mas e aquela culpa que tu tem quando tu trabalhou o dia inteiro, e aí É, tu chega em eu não casa sei. e tu tem que educar. Por exemplo, assim, eu Não. trabalhei... Não te E aí tu não pode dar o amor ou a atenção que tu gostaria. adoro dar limite. Adoro. Não, eu adoro também. Não é uma... Não, eu digo também não não. tenho essa- eu não E- tenho essa e dificuldade. te amo tanto que eu digo não. É, mas eu acho que é um momento que mesmo sendo mais dura,
tu sente uma certa culpa, assim, eu gostaria de chegar em casa e poder brincar, poder interagir com meu filho E aí, e não você tá ter cansada, né? Eu, por exemplo, assim, aí o seguinte, logo que depois que eles nasciam, eu já ia trabalhar direto, Sim. né? Tu não Então, fez licença maternidade, essas não. coisas? Não fiz. Eu fiz. sempre trabalhei muito, entende? Muito, bastante, em tempo, né? Muitas vezes no mercado imobiliário, que eu fiquei 15 anos no mercado imobiliário, eu E trabalhava vender fim de não tá semana. fácil, né, amiga? Não, não tá Nunca fácil. foi. E eu trabalhava fim de semana direto também, às vezes. Assim, eu emendava, sabe? Eu como jornalista também, sábado, domingo, E aí, feriado. então, assim, ó, durante muito... Eu passei alguns anos que as pessoas diziam, fim de semana, isso aqui pra mim é tudo igual. Óbvio, tá? Eu sabia que não era, mas assim, vamos pra praia, vamos pra serra, não posso, tem sábado tem plantão e tem um lançamento, tem não sei o quê. Então, quem trabalha no meu setor também tem uma vida um pouco diferente. Mas tu sabe, Dani, que tu falou uma coisa que também me chamou a atenção, assim, que eu acho que tem a ver com a gente entender o nosso limite dentro dessa ideia da culpa. Tu falou agora assim, a Laura falou, se tu chega em casa, teu filho quer brincar. Eu tive só 2 filhos homens. Eu acho um saco brincar de carrinho. Eu odeio brincar daqueles heróizinhos, não tem nada a ver comigo. Se fosse mulher, eu ia adorar, porque eu gosto de roupinha, blá. Não, eu não tinha essa conexão dessa brincadeira, mas eu tinha outras coisas. Eu sou moleque, eu gosto de subir em árvore. Eu acho que uma mãe pode fazer um doce, fazer um prato que a criança goste. Sim, Né? tem outras maneiras tem de dar várias atenção. formas de dar né? atenção Exatamente. e participar e, entre aspas, se livrar da culpa. Isso aí, a Cristina, que é psicóloga, vai voltar aqui daqui a pouco, vai nos falar se a gente está, né? E eu acho que então é isso, assim, o que a gente estava falando. Tu tem várias fases de criação dos teus filhos, né? Eles vão crescendo e eles vão nos pedindo atenções diferentes, Sim, né? sim. E enquanto isso, tu continua trabalhando sempre, né? E tu vai jogando, tem coisas que tu consegue dar, tem coisas que tu não consegue dar, tem vezes que tu sente uma culpa porque tu não conseguiste dar aquela atenção, uma coisa. Nunca vou me esquecer, tem uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu estava trocando de trabalho e eu estava numa fase, assim, muito para baixo, assim, sabe? Mudando de trabalho e não sabia bem se eu ia para um ou para outro. E a minha vida profissional sempre foi muito importante também, sabe? Como para mim, também como forma de remuneração também. Mas nem sempre por foi isso, importante. mas tu sempre pensou em ser mãe também, quer dizer, havia uma... Tu sabe que assim, ó, eu nunca pensei, como é que eu vou dizer? Eu jamais pensei que eu não seria mãe. Eu sempre pensei que era assim, eu sempre pensei, vou casar, vou ter No filho. automático. Sim. Mas a Valen veio sem programa, veio assim, tipo, casei e pá, né? Encaçapou. E aí, né, é verdade? Sim. Tá, mas aí tudo bem, vamos lá, família italiana, todo mundo gosta, tava casada, já tava, né? Mas essa coisa, então, assim, demorou. Tipo, eles vão crescendo, tu vai tendo vários tipos de culpa e vai lidando com elas e vai tentando, vamos dizer, resolver. Eu acho que hoje eu sou super resolvida. Super. Até botei para meus filhos que eu ia fazer o programa hoje e a Valentina botou assim, que culpa? Olha! Que amor. A minha filha botou Muito que legal. culpa. Digo, filha, que a gente vai trabalhar tudo Não, normal, olha, mãe. eu tive, tá, normal, filha? mãe. É. Né? Normal. Né? Aí ela botou, aposto que o Maurício que é traumatizado. Né? Então sempre cai na cabeça do... Óbvio, né? Óbvio, sempre tem um que vai Sim. ser assim. Mas eu acho assim, ó, que nem ela estava falando ontem, não, antes no outro bloco. Não ter culpa é psicopatia, né? É, doutora? É sim, Não, ela vai falar existe. isso. Aham. E até em relação a tudo, né? Sim, né? Aí A tu gente tem entra. responsabilidades. Sim, porque né? a gente está falando mais da culpa da mãe, mas a gente pode ter Isso. culpa como filho. Se a gente está dando atenção para os pais, a gente tem culpa como mulher, como amiga. E aí eu acho que enfim, a culpa né? faz, tá? O troço A não pessoa que termina tem a nunca. culpa, sem ser uma coisa doentia, até né, a nossa médica Mostra teria, que ela é, nós somos assim, normais. E não, e que a gente reflete sobre o que a gente faz. Né? Sim, Porque, a gente assim, ó, pensa coisa sobre aquele mais assunto. triste uma pessoa não refletir sobre as suas ações. Dani, olha só, eu já estou abrindo um espacinho Tá. aqui, porque nós vamos fazer um rápido intervalo, é rapidinho, a gente já volta e nós vamos aí chamar a Cristina, que é a nossa psicóloga hoje de plantão aqui, para nos Ai, nós ajudar. vamos nos tratar. Vamos nos tratar. Como é que a gente se livra dessa culpa? Show culpa! Já voltamos. Oiê,
estamos de volta com o nosso Duas Mulheres num Sofá. Antes de eu até comentar que, na verdade, somos 4. A Cristina disse, mas vai caber todo mundo? Eu disse, tem que caber, porque é num sofá. Num sofá. Não é um sofá e 2 poltronas, um sofá e 2 banquetes. Um sofá, é um ônibus. Sim, é verdade. Vai entrando. Vai. É só antes da gente começar aqui, queria agradecer a audiência de um monte de gente bacana que está aqui pelo Facebook. A Patrícia Martins Nunes, beijo. Mulheres interessantíssimas, obrigada. Martina Fischer, interessante a conversa, concordamos. E por aí vai, gente, um monte de gente bacana, todo mundo querendo saber tudo sobre culpa. E tu disse que queria pegar um gancho ali da Dani, que ela estava contando da experiência dela como mãe culpada. Sim, sim. E alegre ainda. Não, praticamente orgulhosa de sua própria culpa, né? Não, tu não sentiu isso assim? Não, mas- Eu não perco nunca a alegria, mesmo culpada. Sim, isso isso é aí. importante, né? Melhor coisa é fazer piada da gente mesmo, Claro que né? É verdade, da própria Marla, desgraça. é verdade. Acho que uma grande condição que a gente deve cultivar na vida é rir de si mesmo. É verdade. Não, e a gente, todo mundo que já teve filhos, sabe que a gente passa por uns perrengues, dureza, sem na hora é dúvida, complicado, sem mas dúvida. Depois a gente gente tem que rir. Isso aí. O que tu queria comentar em Eu cima queria dela? comentar, em primeiro lugar, te cumprimentar, Daniela, porque eu acho que tu está ajudando várias pessoas que estão nos assistindo e que estão na mesma situação. É verdade. Porque a gente tem essa questão da maternidade quase como se a gente fosse Nossa Senhora. Nossa Senhora, Sim. exatamente. Nós parimos Desculpa o sem... louco, mas sim. Exatamente. Imaculadas. As pessoas vão ter filhos sem dor, tudo é maravilhoso. E eu adorei o que tu disseste, porque eu comento muito com as pessoas. Como que a pessoa não está amando esse ser? Não, é exatamente como Tu tu aprende disseste, a amar, Daniela. Tu olha e diz, meu Deus, quem é este ser que estava na minha barriga? O que que eu faço agora? Bom, aí Sim, já porque bateu a vida culpa. muda completamente. Sim, Muda completamente. mas aí já bateu a culpa. Já bateu. Como que eu vou estar pensando isso? Porque todo Sim. mundo diz que é o que a gente estava falando. Todo mundo diz que eu tenho que ter um amor absurdo. Não, Não, mas e que assim, ó, quando tu Não. olha aquilo, o amor, ele é uma assim, coisa assim, exatamente. avassaladora. E que não é. E que, assim, ó, se tu não tá sentindo aquilo, tu tem problemas. Exatamente. errada. Seríssimos. Tu tem problemas, seríssimos, entendeu? seríssimos. E aí, É. no momento em que tu consegue assumir isso, né, e dizer... tá difícil entender esse... E assim, ó, e depois os nossos hormônios, logo que a gente tem Sim, né? é verdade. Eu chorava todos os dias, Claro. né? Naturalmente, Sim, tardezinha, era a hora do choro. Quando meu marido entrava em casa, A hora do Era a choro. hora do choro. eu entregava o neném chorando. Eu chorava e depois passava, tomava meu banho e aí foi passando aquele porquério, né? Aquela coisa que, não sei, que a gente vê aqueles filmes, né? E as pessoas, sempre os outros, é tudo perfeito, né? Não, A criança lindo. não acorda de noite. Isso, As minhas amigas eram isso. assim, ai, meus filhos não mamam Dorme a de noite noite, inteira. dorme a noite inteira. Eu tenho pavor quando me dizem isso. Não. Meu filho dormiu a noite inteira. Marla, minhas amigas todas dormiam a noite inteira. Os meus perdiam um bico 85 vezes, mamavam 120 e eu tinha que trocar o cocô de cada mamada, tá? Aí depois tu acorda de manhã porque tu não dormiu, né? Sim. Tu começa o dia inteiro de novo, né? Sim. Então assim, ó, é claro que é maravilhoso, ninguém tá dizendo que não é, maravilhoso, Não, isso meus que eu acho filhos, bárbaro tudo no lindo. nosso programa, porque Só a gente Não, começou aqui para nós falar estamos sobre na culpa. realidade. E na Estamos na verdade a gente está realidade. falando sobre a realidade. Sabe? Ter filho é maravilhoso. Minha vida hoje, sem meus filhos, não consigo nem imaginar existe, como né? seria. Não existe. Eu sou agradecida a cada minuto, mas realmente não é fácil. É uma adaptação Mas- E é muito grande. bom que as pessoas saibam, as mães novinhas que estão nos escutando, saibam que não é fácil. E acho, Marla, que aqui esse nosso bate-papo ajuda muitas pessoas que estão em casa e que Isso. talvez nunca vão chegar numa terapia. E talvez até não chegue. Eu ouvi aquelas pessoas dizendo que isso que eu estou sentindo é natural. normal. Então, é exatamente Eu como... não sou uma, Não uma sou pessoa uma- descompensada, não desequilibrada, doente, né? ou má. Doente, Uma. exatamente. Eu não sou do mal, que nem se Não. diz, as crianças não são do Não mal. sou do mal. Então, pegando o que a Daniela falou, é aquilo que eu estava dizendo para vocês de início. Como é que a gente vai imaginar que uma mulher vai trabalhar depois de ter catado o bico 85 vezes, posto para arrotar, que nem se lembra o que fez?
Não vai, é né? possível. Não, É, e ela não, é vai. dureza. É. E ela vai, ela acorda, ela toma banho, ela se maquia. Sim, quantos de Ela nós fazem bota, isso todos os eu dias, fazia né? Sim. a minha camisinha aberta aqui, assim, o blazer que já não fechava, tipo assim, com 30, 40 dias eu já botava meus blazers, fechava o botãozinho aqui, tava bem. É, mas o normal das mães não fazer isso. Em um né? ano ainda estão Claro. acima do Porque peso. sabe e por quê? faz parte Mas também. aí também tem outra coisa, né? Tem que ficar bonita também, né, gurias? Tem que ser, além de tudo. Não, e hoje em dia, a né, gente tem gurias, que. com essa onda das celebridades, essas mulheres assim. Ah, sim, elas têm neném, outro dia elas fazem plástica. Exatamente, no outro dia elas já estão magras. Pô, não, essa não é a verdade. Não, essa não é a vida real. Essa não é a vida real, gente. Isso é a exceção da exceção da exceção e vivem para isso. Isso. E em função disso, Tá, e quando a gente não atinge todos esses Requisitos? modelos e essa perfeição, faz o quê, né? como é que a gente lida com essa culpa? Com essa culpa de não saber o que fazer com o bebê, com a culpa de não poder dar toda a atenção. Eu sei que a culpa é normal, mas para as nossas amigas que estão em casa, como é Pra que não elas virar um podem problema, lidar melhor com Bom, isso? aí, pessoal, entra o famoso grupo de apoio. Quem tem um filho tem que ter um grupo de apoio. Seja da mãe, da sogra, da vizinha, aquela pessoa que diz, Dani, Tá tudo isso bem. que está acontecendo com teu nenê é normal, eles têm soluço, deixa que eu vejo aqui contigo. Então, quando a gente tem um filho, a gente tem que ter apoio de muitas É que eu fico pessoas. me lembrando de uns episódios, por exemplo, tem mãe que diz assim, o meu nenê nunca teve assadura. Né? Aí tu Fica se sentindo tu entende o que tá por trás Sim, disso, né? claro. Aí depois ele vai pra escola, aí tu chega na escola, aí sempre tem as mães do banco, como eu digo. Claro, Fica é aquelas verdade. mães tudo na tripinha do banco, e tu chega lá escabelada, correndo do trabalho, esbaforida. Ah, eu estaciona achava- em cima da calçada. Aí tu entra e as mães do banco te dizem assim, tu viste que vai ter prova amanhã? Não. Aí tu te Claro achou... que não. Ou então assim, ó, que Atraída? nota teu filho tirou... Ó, meu filho tirou 8 e o teu filho tirou 7. Quer dizer, e aí a coisa só vai piorando, né? Só vai piorando. Eu tenho uma amiga que sempre diz assim, quanto mais adultos, mais próximos os problemas ficam dos teus, né? E aí, quer dizer, é um saco sem fundo esse negócio de culpa. Mais ou menos. Mais gente. ou menos. Porque Ah. assim, como é que nós podemos nos livrar dessa Isso. culpa? Número 1, aceitando que não é possível fazer todas essas atividades de trabalho fora de casa e dentro de casa. Aceita que não é possível. Eu até falo para as pessoas assim, ó, eu imagino que a carreira da gente possa ir crescendo à medida em que os filhos vão crescendo e vão, como eu acho que a Daniela fala muito bem, tendo necessidades diferentes. Então, a primeira coisa, vamos aceitar. Nesse momento, a gente tem que aceitar que a gente não vai estar, talvez, com o cabelo tão escovado, com a pele tão bonita, que a casa não vai estar tão arrumada. E aí eu vou entrar numa fala que a Daniela trouxe. Eu acho que grande parte da nossa culpa é porque a gente acha, e aí entra a mulher antiga, que a gente tem que dar conta da casa, do filho, do trabalho. Não é possível. Que coisa Síndrome louca, da né? perfeição, Exatamente, que nos adoece. E adoece. uma questão que eu acho, gente, fundamental é a gente poder ir conversando com os filhos, como tu mesma disseste da tua filha. A gente trazer os filhos para perto da gente. Filho não precisa de tecnologia. Filho precisa de pessoa. Seja a mãe, seja o pai, seja uma avó, seja uma tia, seja uma vizinha. Pessoas do bem e que a gente possa conversar E não te com a parece assim criança. que são relações daí verdadeiras, né? Por exemplo, assim, certeza. olha, filho, hoje eu não tô bem. Tive um problema no meu Claro, trabalho, claro. eu tô com vontade de chorar, Claro, né? claro. Ou briguei Não tem com, nada a ver com uma, contigo. com uma amiga, ou Exatamente. com um irmão, ou com um marido, Exatamente. seja lá, né? Essas coisas acontecem. Eu fiz isso, assim. Eu também. Eu falei até antes, né? Teve uma ocasião que eu estava trocando de trabalho e estava complicada a coisa e eu não estava feliz e tinha um Dia das Mães no colégio dele, num sábado ao meio-dia e tal. E eu disse, meu filho, eu não posso ir. Por quê, mãe? Porque eu não tô bem, Ah, meu que filho. culpa isso, hein? Eu não tô bem, eu tô muito mal, eu tô com vontade de chorar. Eu tô preocupada com a minha carreira, com a minha profissão, Sim. tudo. Tal. Quem sabe a gente não vai, né? Porque tu não precisa ir, porque o Dia das Mães tinha que estar comigo, Claro. né? E no ano que vem a gente vai, em outras ocasiões a gente vai. E eu tive coragem
de fazer isso e de não me obrigar, porque assim, sabe quando eu pedi pra ele, não vamos. Ah, mas E tu então não tá te bom. arrepende até hoje de ter feito isso, muito antes pelo Nunca. contrário. Não, porque pelo o que contrário. valeu foi a sinceridade Sabe o e a que eu verdade. acho? Eu acho que a realidade, assim, ó, eu acho que sempre a realidade ela é muito melhor do que uma fantasia. Tu criar verdade, uma ideia para um filho, né, de que tu é perfeita e de que então eu sou super mãe, super profissional, super dona de casa e ainda faço ginástica, sou bonita de corpo e ainda tenho atividade sexual violenta e não sei o que, parará. Essa parte foi boa. É tudo uma grande mentira. Olha aqui, ó, gente, assim, ó, eles estão desesperados, é sempre assim, né? Tu junta 2 mulheres, 3 mulheres, vou botar 4. 4 mulheres. Aí fica difícil acabou. você terminar. Termina Pode começar a subir. Gurias, obrigada. Laura Schirmer, obrigada adorei. por me acompanhar nessa empreitada. Adorei, gurias. Dani esse papo Laitã, obrigada maravilhoso. pelo teu depoimento, pela tua sinceridade. Tu ajudou muita gente. Cristina, obrigada pela tua contribuição com a tua sabedoria de psicóloga. Nos tirou algumas culpas. Eu acho que nós vamos ter que retomar, né? Foi demais. Agradeço. Amei. Eu tô com uma culpa de estar terminando esse programa que vocês não Pois têm nem é. ideia. Ai, que culpa! Tchau!